tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre os 5 elementos da medicina chinesa e a relação com o lado emocional. Toda vez que você for olhar aqueles 5 elementos, yin e yang, você vai começar a entender um pouco mais o que isso significa para essa cultura mais do que milenar. Há 5.000 anos atrás, os chineses começaram a mapear a relação do corpo humano com o universo, com a natureza e com tudo que existia. E de uma forma mais fácil de traduzir, de uma forma mais até didática, eles separaram em 5 elementos principais. Nós temos a terra, nós temos metal, nós temos água, temos madeira e temos fogo. Cada elemento tem algumas características específicas, você quando observa, você percebe movimentos nele, e a partir dali eles foram observando, né? Os chineses foram entendendo o que estava acontecendo em cada órgão, cada sintoma, cada situação, e foram associando tudo a tudo. E aí, pensando nos 5 elementos, eles separaram os órgãos também dentro dessa categoria, né? Então, por exemplo, a terra, ela tá ligada com estômago, baço e pâncreas. O baço e o pâncreas, para a medicina chinesa, é um órgão que é único. Eles não sabiam da diferença. Isso veio depois com a anatomia, com o estudo de funções, fisiologia e outros estudos que vieram ali milênios depois. Quando você olha baço, pâncreas e estômago, a gente entende que vem da terra porque é onde vem o alimento. Tudo vem da terra e tudo volta para a terra. Então ali a gente entende que tem a função de nutrição, de digestão, de transporte de nutrientes. Só que além disso, você também tem a função do pensamento, você tem a função ali também de clareza de ideias, a forma como você sente a doçura da vida, está relacionada com a qualidade do pensamento. Então, se a pessoa ela sofre de pensamento acelerado, quando o acupunturista vai fazer análise, ele vai olhar nesse órgão, vai entender como que está ali o funcionamento dele. Também está ligado com a parte de musculatura, porque como o nutriente ele dá força para o seu corpo, a musculatura, tanto física quanto dos vasos, também vai ser cuidada pelo lado ali de estômago, baço e pâncreas e também pela parte ali, obviamente, da terra. Então, quando você tem uma deficiência, esse termo a gente usa muito em medicina chinesa, ou deficiência ou excesso, a gente tem uma situação ali, né, de baço e pâncreas, isso também vai influenciar a parte circulatória. Então, a capacidade que o vaso tem de manter o líquido ali dentro. Se por um acaso tiver frouxa, essa musculatura, vasculatura, que é o músculo dos vasos, você tem um transbordar. E aí você vai ter os inchaços, as varizes e situações semelhantes. Ai, Camila, mas se eu tenho muita vontade de comer doce, muita vontade de comer coisas assim, carboidrato e tal, tem a ver com essa relação? Tem, porque eles também associaram os sabores. Então, o doce e o carboidrato, eles estão representados nesse órgão. Por isso que a maioria das vezes, o ocidental, a gente já fala que tem uma deficiência de estômago, baço, pâncreas. Por quê? Pensa demais, tem uma alimentação ruim, muito rica em gordura, muito rica em carboidrato, não se alimenta direito, obviamente, também não respira direito, e aí vai sofrer nessa região. Então, a gente também tem ali, as pessoas têm dificuldade, por um exemplo, de tomar água. Ai, mas eu não sinto sede ao longo do dia. Porque você provavelmente tem essa tendência a inchaço, você vai ter água disponível no corpo, mas sem acesso. Então, o seu corpo, ele sente que você está hidratada, mas você não consegue acessar. Então, o teu corpo, ele acaba ficando desidratado organicamente, apesar de na pele, às vezes, estar ali com essa fonte de água, esse inchaço, tá? Aí, descendo na rodinha, a gente tem a parte de metal, que tá ligado com pulmão e intestino grosso. O pulmão e intestino grosso, eu particularmente gosto muito de olhar, porque ele fala da nossa autoestima, ele fala sobre pele e pelos, ele fala sobre sistema de defesa, e ele fala sobre a vontade de comer coisas picantes, que picam a boca. Pode ser canela, gengibre, pode ser cebola, pode ser a própria pimenta. Então, tem várias situações ali que vão estimular esse órgão pela alimentação. Quando a gente fala de defesa, por que fala também de autoestima? A pele, ela é uma barreira, é o que você enxerga. Então, além de ser o escudo de proteção,
ela também fala sobre as coisas que você vê, sobre como você se reconhece. É a alma corpórea, é a sua visão interna, quem você é. Se você reconhece quem você é, naturalmente sabe os seus limites, sabe quais são os seus potenciais, você vai ter uma defesa, uma imunidade muito mais direcionada, porque ela vai te reconhecer. A nossa imunidade, ela vai agredir aquilo que não é nosso. Então, as coisas que são externas. Por isso que as doenças autoimunes, eu particularmente trato cuidando da parte pulmonar, porque provavelmente você deve ter ali, se você tem essa questão autoimune, uma dificuldade em algum ponto ligado com a tua autoestima, você não se reconhece e o teu corpo naturalmente vai fazer o mesmo. Então é uma questão muito importante. E via respiratória, como a gente já imagina, porque o pulmão tem a ver com a respiração, então essa defesa também do que chega de fora. Quando você trabalha essa região, você naturalmente vai ficar ali com a pele mais viçosa, com dificuldade de perder líquidos em excesso. Então as hiperidroses, que é a abertura e fechamento de poros, tá ligado com a pele, é o pulmão que faz. Então você começa a regular toda essa parte orgânica. Saindo de pulmão e indo... e uma coisa que eu esqueci de falar. O pulmão tá ligado com tristeza, essa é a emoção. O baço, o pâncreas e o estômago são o pensamento, então é a nossa ruminância, a obsessividade até mental. E o pulmão tá ligado com a parte de tristeza. Vamos pro rim, para a parte de rim, bexiga, via das águas, naturalmente já tem explicação aqui, então como processa a água, via das águas, tem essa relação meio óbvia. O rim e a bexiga estão ligados com os filtros subjetivos. Intestino grosso, intestino delgado, eles fazem a parte de eliminação do que é denso, do que é sólido. E a parte de rim e bexiga do que é sutil, os líquidos. E ali eles vão falar então de medo, vão falar de ligação com ossos, grandes articulações, com o espessor do cabelo, então a espessura do fio tem ligação, e a velocidade do cabelo branco. Se você tem cabelo branco antes dos seus 30 anos, provavelmente energeticamente você tem uma deficiência de rim. Isso pode vir de pais, isso pode vir da tua carga mesmo de uso, porque quando você trabalha em excesso, quando você tem coisas em excesso, trabalho, exercício, sexualidade, alimentação inadequada, você acaba sobrecarregando o seu sistema. E no meio, aqui da parte renal, imagina minhas costas, no meio do rim tem uma região chamada Ming-Men, que é onde fica a vela da vida. Ali, para a medicina chinesa, está o tempo que você tem de vida, a tua vela. Se você gasta essa cera com muita velocidade, você chega ao fim da tua vida, ao fim ali da jornada, com mais velocidade. Por isso que eles falam que os extremos são ruins, nem ao céu, nem à terra. E quando você começa a entender que a qualidade de alimentação, qualidade de vida, o estilo de vida saudável contribuem, é porque você está usando a sua chama e não a sua cera. Você está repondo essa energia de uma forma adquirida, não inata, não que você nasceu com ela. Então, a qualidade do uso de energia, ela vai ser melhor porque você está suprindo essa chama com uma energia melhor. Se você não dá o suficiente, ela começa a se esgotar. Aí, então, tá ligado com medo, jogo de cintura, você acaba tendo ali as síndromes, por exemplo, de piriforme, você tem o ciático atacado, hérnias de disco entram nesse caso, dores de lombar, porque é muito jogo de cintura, afinal de contas o rim fica nessa região. Quando a gente parte para o próximo elemento, madeira, pensa que a madeira ela é expansiva, ela aprofunda as raízes na terra, ela cresce para o ambiente, ela se desdobra, ela vai e ela voa, flutua quando bate, por exemplo, o vento. Então, pensando no elemento madeira, eles colocaram fígado e vesícula biliar. Fígado, planejamento, vesícula biliar, execução. Eles estão ligados com metabolismo de raiva, ansiedade, estresse e a parte, obviamente, do que acontece no seu exterior. Então, tudo que chega de informação para você, você vai absorver e vai digerir aquilo para o bem e para o mal, vai fazer esse metabolismo. E aí você tem um comportamento que vai ser compatível com o filtro que você tem interno. Por quê? O fígado se abre nos olhos. Quando a pessoa tem icterícia, você já viu que falam que fica com a esclera, aquela parte branca do olho amarelada? É porque ele tem conexão direta. O baço é lábio, rins
ouvido e o pulmão, nariz. Pode ser um pouco da pele também, tá? Então, quando você fala da abertura nos olhos, o que você enxerga, o filtro da tua realidade, vai impactar em como você se sente, em como você reage e na forma como você age. Então, pensa que, por aprofundar, você pode fincar os pés nas tuas raízes, que seria padrões de comportamento, a questão, por exemplo, de crenças e valores e o que você tem de inegociável para você. Se essa base, esse solo estiver bem firme, pode bater o vento que for que a tua árvore não quebra. Então você vai ser uma pessoa que vai digerir bem o seu emocional, que vai conseguir reagir bem ao ambiente estressante, independente de qual seja o caos externo, porque você vai sempre tirar um aprendizado. Então o filtro que você enxerga a tua vida faz diferença no teu metabolismo. Cirrose hepática, a parte de níveis ali de toxinas no corpo, questão de TPM, tudo isso tem relação com o fígado, porque ele é o depósito de sangue de reserva. Quando você está em exercício, ele joga esse sangue para fora e quando você está em repouso, ele recupera. Quando você entra em período menstrual, ele solta esse sangue para você não ter hemorragia, não ter anemias secundárias e depois ele reabastece. Então, toda essa relação você tem que entender que faz parte também do impacto emocional. Quando você entende o seu emocional, você entende a relação com o universo, você aprende a se posicionar, você vai conseguir reagir melhor ou pior. E você sempre tem opção de ajuste, tá? Dentro da medicina chinesa, a gente entende que tudo tem potencial de melhora. Mesmo aquelas doenças mais graves, mais degenerativas, você pode estabilizar. Tem coisa que não consegue voltar para trás, mas tem coisa que você estabiliza e que você segue muito bem, principalmente se você considerar, como a gente sempre fala aqui, o emocional por trás, que é a metafísica, a medicina germânica, que a gente acaba linkando com a medicina chinesa. A ayurvédica também entra muito aqui. Depois dessa região, e o sabor, né? Quase que eu esqueço. O sabor da parte de madeira, ela é amargo não, o ácido e o azedo. Então são as coisas mais de laranja, limão, algumas outras substâncias que possam fazer esse estímulo mais do azedinho. Aí sim, quando a gente parte para o fogo, aí são 4 órgãos, porque é a bomba, é o funcionamento, o fogo é o fogo da vida. Então eles colocam 4 órgãos nessa região. Coração e intestino delgado é o imperador, eles têm que ser protegidos. E eles são protegidos pelo fogo ministerial, que é o intestino delgado triplo aquecedor. O triplo aquecedor é um órgão que só existe para o chinês. Ele seria como se fosse o nosso mesentério, é uma camada que protege os órgãos. Ele vai cuidar do aquecimento, triplo aquecedor, superior, médio e inferior. Ele aquece o nosso corpo para que você tenha um bom funcionamento. Então, se você tem mãos muito geladas e pés muito gelados, provavelmente você tem uma questão ali nesse triplo aquecedor, tá? Quando a gente fala, então, de primeiro-ministro, de imperador, a gente entende que tem camadas que vão sendo afetadas conforme você vai adoecendo. Então, se atingiu intestino delgado e aquecedor, é a primeira camada, o imperador está protegido. Se chegou no coração e se chegou no intestino delgado, o negócio pegou. Tá? Aliás, o pericárdio do aquecedor, intestino delgado e coração. Então, quando a gente vai analisar a pessoa, a gente olha muito para o lado das euforias e apatias. Aquela pessoa que ela tá muito eufórica, tudo ela se exacerba, tudo é alegria demais, ela pode ter um estado de fogo alterado. Quando a pessoa também está em apatia, que eu brinco que é o divertidamente, quando sai a alegria, sai a tristeza, você já fica inerte, você não consegue sentir mais nada, tá num nível de exaustão que aquele fogo te consumiu, o burnout, você acaba perdendo a doçura da vida, você fica apático, os seus nervos não percebem mais, por uma questão de proteção. Porque você passou por tanto estresse, tanto caos, que eles anestesiaram você para você suportar aquele passado. E aí você começa a não sentir mais nada. Esse ponto é o ponto mais agressivo, que é a última camada. O coração, o intestino delgado, o pericárdio, o aquecedor, a parte do fogo, né, dos elementos, ele está falando também sobre essa questão da forma como você leva a vida. Essa forma mais fluida, mais leve, mais alegre. Então a alegria, ela entra aqui. Só que se você tiver uma alegria desmedida, você também pode sofrer. E se você pensar no coração como a morada da mente,
você sofre no coração porque a mente é a única capaz, que eles chamam de Shen, de perceber todas as outras emoções, porque a emoção é transparente para o nosso corpo. Ele não vai conseguir perceber o que está acontecendo. Ele sabe que algo está errado, mas ele não sabe aonde. Então é o papel da mente, do Shen, de falar, olha, é uma questão de fígado, é uma questão de pulmão, uma questão de rim, é uma questão de baço. Então todas as alterações emocionais vão mexer com a nossa mente, vão mexer com o nosso coração. Por isso que a gente sofre tanto. Por isso que fala que o coração é o nosso órgão emotivo, porque ele que percebe tudo. E ele também é a bomba que faz o sangue circular. Então, se ele faz o sangue circular, você concorda que esse sangue, ele conhece cada canto do teu corpo? Então, você não consegue se esconder do seu coração. Você consegue saber tudo o que está acontecendo, mesmo que na sua consciência aquilo ainda não tenha vindo. O teu subconsciente já entendeu. Por isso que os sinais e sintomas são tão importantes de você observar. E o horário dele também. As vontades que teu corpo te traz. Porque são a linguagem silenciosa que ele usa para se comunicar com você. Então a medicina chinesa é uma coisa muito linda, muito rica. Porque ela te traz conexão com coisas que às vezes você não entende que está conectado. Ah, e antes que eu esqueça. O sabor do coração é o amargo. Pessoas que não podem comer doce, eu fiquei 15 anos sem poder comer doce, agora tá começando com algumas introduções, por uma questão justamente de pâncreas. Depois eu posso vir aqui contar um pouco mais aprofundado. Esse amargo, ele vai te dar um elemento antes. Eu vou colocar aqui o desenho para vocês entenderem o ciclo de geração e ciclo de controle. Você sai da terra, passa, né, a energia para pulmão, de pulmão para rim, de rim para fígado, de fígado para coração e aí volta. A cada 2 horas, um órgão é melhor nutrido. E a cada horário do seu dia, cada situação que você passa, se ela se repete em um determinado horário, é o seu corpo te mandando informações importantes. Lei meio-dia e meia-noite, você pode ter informações tanto no horário de pico desse órgão, quanto no horário de baixa. Um exemplo que a gente estava falando do pulmão, que está ligado com a autoestima, é das 3 às 5 da manhã. Só que ele também pode mandar informações no horário de bexiga, que é das 3 às 5 da tarde. Então você começa a entender que esse corpo não é tão desconecto assim. Você consegue ter conexão com o ambiente, com o emocional, com a sua alimentação, as vontades que você tem fazem sentido e nas diferentes fases da sua vida também. Então, uma gestante que tem muita vontade, por exemplo, de limão, a gente sabe que ela está precisando estimular o fígado porque está na hora de produzir placenta. Olha que legal! Então, o nosso corpo ele é riquíssimo. Quando você começa a entender o funcionamento dele, você começa a conectar com essas coisas, você vê que está tudo sempre ligado. Por isso que é tão importante a tua saúde mental, a tua saúde física e a tua saúde espiritual estarem alinhadas. Porque nesse momento, tudo encaixa, tudo flui naturalmente, inclusive a tua parte profissional. Porque ela é um agregado de quem você é. Se você não está bem, ela também não vai fluir. Certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui, que eu estou com muita vontade de responder. O que eu quero aqui nesse canal é justamente conseguir que você entenda o que seu corpo está te falando, para que você tenha uma vida leve, saudável e que você tenha a harmonização entre carreira e vida. Você pode ter tudo o que você quiser, desde que seja estratégica na forma de levar, tá bom? Já compartilha esse vídeo com uma amiga que você viu que precisa dessa informação, que gosta de saber mais do corpo e já se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz conteúdos ricos para que você consiga ter essa leveza e esse autoconhecimento para você conseguir crescer cada vez mais, certo? Até a próxima. Tchau!